eu recebi o seguinte comentário de um inscrito. Já tenho 12 fundos imobiliários, mas pretendo colocar o KNCR11, HGLG11 e RZTR11. O que você acha? Os meus outros são quase todos base 10. Baseado nesse comentário, eu vou analisar o fundo KNCR11. Fala, investidores, meu nome é Daniel. Para você que não me conhece, eu invisto meu dinheiro publicamente. Mostro para vocês se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, o que está acontecendo e mostrando para vocês que a vida de investidores não é um mar de rosa. Então chega de enrolação, vídeo direto, ao ponto, falando sobre o comentário do inscrito. Vamos analisar o fundo KNCR11 e para isso eu vou usar a ferramenta Investidor 10 e também você pode usar a ferramenta Status Invest. Vamos navegar pelas duas e eu vou mostrar para vocês como que eu analiso os fundos imobiliários. Vale a pena ter esse fundo imobiliário na carteira ou não vale a pena ter esse fundo imobiliário na carteira? Eu vou falar para você nesse vídeo aqui com uma análise se eu levaria ou não para uma análise mais detalhada. Então, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, chegar até o final do ano com mais de 1000 inscritos. Você me ajuda e eu te ajudo também. Vamos lá para o vídeo agora sem enrolação. Bom, então estamos aqui na página do Investidor 10 e também na página do Status Invest. Ambos você consegue procurar e eu vou mostrar para vocês como usar cada um deles. Então, no Status Invest, a gente vem nessa lupinha aqui e a gente digita KNCR11 e dá um buscar. Pronto, aqui já está os dados do Kinea Rendimentos Imobiliários. Provavelmente aqui, só pela sigla, pelo nome, deve ser um fundo de papel. Mas agora vamos buscar no Investidor 10. Investidor 10, mesma coisa. Aqui, pesquise pelo ativo desejado. Então eu vou clicar aqui, KNCR11. E já vai aparecer para mim aqui a mesma coisa. Bom, então carregou. Em ambos você consegue ver que as informações são praticamente a mesma. Então você consegue analisar por ambos os sites, você consegue analisar e fazer uma análise detalhada. Basicamente é a mesma coisa, tá bom? Mas vamos lá começar a analisar o fundo imobiliário KNCR11. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual o segmento desse fundo imobiliário. Ele é um fundo imobiliário de papel, galpão logístico, de prédios, de shoppings, lajes corporativas, várias outras opções. Então vamos ver aonde que é. Aqui no Investidor 10 é aqui embaixo, onde você tem o detalhamento do fundo. Então, razão social, Kinea, títulos e valores imobiliários, então é o tipo de fundo de papel, tá bom? Ele não tem vacância por conta que não tem imóveis. A taxa de administração de 1%. Cotas emitidas, 79 milhões. Número de cotistas, 414.910. O valor patrimonial desse fundo imobiliário, R$ 101,82. R$ 101,82. O valor que custa a cota, R$ 101,82. E o valor patrimonial, 7,79 bilhões. O último rendimento foi de 1,35. Aqui a gente consegue ver também que ele está pagando acima de 1%. Mas agora vamos lá detalhadamente no fundo imobiliário. Atualmente sua cota está custando R$ 103,29. Ele pagou um dividend yield dos últimos 12 meses de 12,53%. P sobre VP. P sobre VP nada mais é do que quando ele está em 1, significa que ele está no preço justo. Abaixo de 1 significa que ele está com desconto. Acima de 1 significa que ele está custando mais caro do que ele realmente vale. A sua liquidez média diária é de 10,92 milhões. A sua variação dos últimos 12 meses teve uma valorização de 12,71%. Aqui mais abaixo a gente consegue ver a variação da sua cota. Então vamos ver, em 10 anos, ele saiu de R$ 46,95 para um valor de, atualmente, R$ 103,29, tá? Então, bastante valorização. Se você tivesse investido R$ 1.000 em 10 anos, você teria R$ 2.187,88, isso considerando o reinvestimento dos dividendos. Eu gosto bastante do Investidor 10 porque eles dão esse norte para nós do que faz, de como se comportou a cota, se você tivesse reinvestido, como que seria. Então, bem bacana aqui para você entender. A sua rentabilidade real é quando é descontado a inflação. Então, em um mês, 1,31, nos últimos 10 anos, 30,04% de valorização. Muito bom o rendimento, tá? Aqui, o que eu gosto de olhar também é os proventos. Mas antes da gente ver os proventos, vamos ver a comparação dele com as taxas de renda fixa. Então, nos últimos 5 anos, ele também ganhou do CDI, ganhou do IFIX, vamos colocar aqui do IPCA, também ganhou do IPCA, da Bolsa, também ganhou da Bolsa. Então, aqui a gente consegue ir adicionando esses itens aqui para a gente comparar.
nos últimos 10 anos, o KNCR11 não teve um bom desempenho. A Bolsa ganhou dele, CDI também ganhou, o IPCA não ganhou e o IFIX ganhou do KNCR11 nos últimos 10 anos. Nos últimos 2 anos, o KNCR11 disparou aí na frente do CDI, IPCA, Ibovespa e do IFIX. O que eu gosto de ver é os dividendos. Qual a consistência desse fundo imobiliário em pagar dividendos? A gente vê, aqui é em porcentagem, mas a gente consegue ver aqui embaixo em valor real. Então, ele vem pagando 1,20, quando ele começou a pagar, caiu aqui em 2021 e veio crescendo novamente, pagando dividendo histórico aqui no mês 7. Muito bacana. Então ele vem pagando consistentemente, mesmo na pandemia aqui, a gente não teve um não pagamento desse dividendo. Isso é bom, porque mostra uma constância desse fundo imobiliário. Aqui a gente consegue ver a distribuição de ativos do fundo imobiliário. 101,90% de CRIs, LCI 5,50% e Caixa 0,40%. Então a maioria é de CRIs. Uma coisa que eu gosto de ver aqui no Status Invest, que no Investidor 10 não mostra, é a evolução do patrimônio desse fundo imobiliário. Ah, Daniel, mas por que você gosta de ver isso? Isso mostra para mim se a gestora está fazendo um bom trabalho ou não. Se ela estiver fazendo um bom trabalho, ok, seu patrimônio vai estar valorizando. Se não tiver, geralmente fica na constância ou abaixo, vem caindo o patrimônio. Mas aqui a gente vê que o patrimônio líquido do fundo imobiliário vem crescendo ano após ano. A gente estabiliza aqui por um período de tempo curto e a gente continua crescendo. Vamos ver desde o começo. Isso mostra uma excelente gestora com excelentes métodos, excelentes estratégias que vem crescendo cada dia mais, cada mês mais e cada ano mais o seu patrimônio líquido. Isso é muito bacana para que a gente consiga entender por qual caminho que está indo esse fundo imobiliário. Bom, Daniel, vale a pena ou não vale a pena? Mas antes de eu falar para você se vale ou não a pena, eu vou mostrar para você quanto que você ganharia se você tivesse R$1.000 investido no KNCR11. Vamos lá, uma calculadora simples aqui que você vai conseguir ver. R$103, R$1.000 dividido por 103,29. Então, você teria 9 cotas. 9 cotas. 9 vezes R$1,35, que foi pago, que vai ser pago agora no mês 8, você teria um rendimento de R$12,15. Um rendimento bem bacana para você que está iniciando e para você que quer investir em um fundo imobiliário. R$1,35 por cota, isso vai dar aqui, ele está pagando mais de 12,54% nos últimos 12 anos, isso nos últimos 12 meses. Isso vai dar um dividend yield de 1,28% que vai ser pago no mês 8. Bom, Daniel, e agora? Vale ou não vale a pena analisar esse fundo imobiliário mais a fundo? Lembrando que não é nem tipo de recomendação, é uma ideia de que se eu levaria esse fundo imobiliário para uma análise mais detalhada ou não. Então, na minha opinião, pelos números que ele mostrou, consistência em patrimônio, pagando um bom dividendo e também com excelentes números, excelentes cotistas, também com um excelente valor patrimonial, sim, eu levaria esse fundo imobiliário para uma análise mais detalhada. Por quê? Você precisa entender se os CRIs estão bem alocados com bons pagadores, se é um investimento mais arriscado ou se é um investimento menos arriscado. Então, sim, levaria para uma análise mais detalhada. São bons números, apesar de ele estar com um P sobre VP de 0,2% mais caro do que ele vale, ainda assim está próximo de um valor bacana. O valor de fundo imobiliário de papel, sim, realmente importa. Mas se você estiver muito descolado ali, mas como ele está próximo do seu valor patrimonial, eu levaria assim para uma análise mais detalhada para entender quais são esses empréstimos, para quem que ele emprestou e quem são esses pegadores de dinheiro do KNCR11. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo, caso vocês queiram que eu analiso um fundo imobiliário para falar para vocês se vale ou se não vale a pena, se eu levaria ou não levaria para uma análise mais detalhada. Aqui eu falo para vocês com sinceridade o que eu estou pensando e o que eu penso em fazer na íntegra. Vale a pena ou não vale a pena? Então, sim, eu levaria esse fundo imobiliário para uma análise mais detalhada. Então, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, cada vez mais chegar para um público maior e ajuda a gente a chegar no nosso objetivo de mais de 1.000 inscritos até o final do ano. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.